Como ter intimidade com Deus? A chave da verdadeira mudança de vida. No livro de Salmos 27:5 diz: Pois no dia da adversidade ele me guardará protegida em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me colocará em segurança sobre um rochedo. Hoje falaremos sobre um dos pontos mais importantes para uma vida cristã vitoriosa: a intimidade com Deus. O relacionamento mais próximo que todos nós temos, podemos você acreditar ou não, é com Deus. E te afirmo, quanto mais profundo esse relacionamento, maior a intimidade. E quanto mais a intimidade, mais o inimigo de nossas almas tem medo de nós. Existem algumas chaves para criar essa intimidade com Deus, que falaremos no transcorrer dessa mensagem, que transformarão a sua vida para sempre. Se você usá-las, desfrutará do melhor de Deus para a sua vida. Desejo de Deus é criar um relacionamento próximo, amoroso, poderoso, forte e íntimo com cada um de nós. Deus quer ser verdadeiramente nosso melhor amigo, nosso confidente e nosso apoio. O cristianismo não se resume apenas em uma ida semanal à igreja durante 1 ou 2 horas somente. Existem muitas pessoas que vão apenas à igreja para buscar uma bênção e não para criar uma comunhão com outras pessoas, para serem instruídas na palavra e para adorar a Deus. O primeiro mandamento diz em Marcos 12:30: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e todas as suas forças. Agora, como vamos amar alguém se não o conhecemos? Se você quiser verdadeiramente ter uma mudança radical em sua vida, viver uma vida em abundância em todas as áreas, viver a vida que Jesus morreu para que tivéssemos, viver sonhos que jamais ousou sonhar, primeiramente, você precisa criar uma intimidade com Deus. E quando criar essa intimidade, irmãos, você irá se apaixonar verdadeiramente pelo Senhor e cumprirá na íntegra o primeiro mandamento. Você realmente amará a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. A primeira chave para criar intimidade com Deus é a verdade. Vamos dar um exemplo de um casal em início de namoro. Esse casal começou um relacionamento e nesse início eles irão conversar muito um com o outro. Nessas conversas, eles falarão sobre o seu passado, sobre os seus gostos, sobre os seus objetivos, sobre os seus sonhos, sobre suas manias e etc, e etc. Com Deus precisamos fazer o mesmo, irmão. Porém, existe uma grande diferença. Deus já nos conhece profundamente, até mais que nós mesmos. E aí que está algo maravilhoso. Deus deseja um relacionamento conosco, porém Ele não nos obriga a buscar esse relacionamento. Ele não nos obriga, irmãos. Temos a liberdade de escolher. Ele estará sempre de braços abertos e desejoso disso. Porém, cabe a cada um de nós essa aproximação dele. Cabe a nós. Precisamos abrir nossos corações para ele expondo a verdade sobre nós mesmos, apresentar nossas fraquezas, abrir todas as áreas de nossa vida, sem esconder nada, até porque se escondermos, Ele saberá. O Senhor deseja que falamos com Ele, para que Deus entre em todas as áreas de sua vida. Você precisa permitir isso, irmão, para que Ele efetivamente esteja em primeiro lugar na sua vida. A segunda chave para criar uma intimidade efetiva com Deus é o tempo. Como você criará intimidade com alguém se não dedicar tempo para isso?
Como criarmos intimidade com as pessoas? Através do tempo. E aqui vem algo muito importante. Se Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, devemos dedicar a maior parte do nosso tempo a Ele. E como fazer isso? Eu te pergunto e respondo através da oração, da leitura e meditação da sua palavra. Aí você pode me perguntar: então, para criar intimidade com Deus, vou ter que ler a palavra e orar o dia inteiro? Vou te dizer como eu faço. Costumo dizer que pela oração falamos com Deus e através da palavra Ele fala conosco. Durante a manhã, na primeira hora, quando acordo, nas primeiras raiar do dia, faço o meu devocional. Aí você pode dizer: mas para mim não dá, tenho que trabalhar, estudar. Te dou um conselho, irmãos. Acorde mais cedo. Leia um capítulo por dia do livro que estou meditando. Depois de ler, faça minha oração, consagrando meu dia ao Senhor. Durante o dia, fico meditando em meu coração a passagem lida e estudada durante a manhã. Quando vou na rua, estou dentro do carro, quando vou à academia, para o trabalho, seja onde for, sempre estou meditando em meu coração o que li na palavra. Agora, se você não lê a palavra, em que você vai meditar? Me responda, irmão. Mantenho contato com o Senhor durante todo o meu dia. À noite faço minha oração e medito novamente na palavra. Quanto mais buscar a Deus, mais sede da presença dele você terá. É incrível, quanto mais sede, mais insaciável você fica. Assim, dia após dia, de fé em fé, você estará trilhando pelo caminho perfeito que o Senhor tem para a sua vida, para uma real mudança. Deus sempre deverá ocupar o primeiro lugar em sua vida, não da boca para fora, mas no seu dia a dia, em tudo que você fizer. Se você dá mais atenção para o seu cônjuge do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. Se você dá mais atenção aos seus filhos, ao seu trabalho, aos seus amigos do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. E te afirmo, irmão, se você não colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, verdadeiramente, você nunca realizará nada direito. Será frustração atrás de frustração. Eu sou a prova viva disso. Na verdade, existe um vazio dentro de todas as pessoas que nada, nem ninguém poderá preencher. Somente Deus, porque o que vem dele é bom e é para o bem. Agora você pode perguntar: como posso saber se Deus verdadeiramente ocupa o primeiro lugar em minha vida? Analise-se agora, irmão. Se você é uma pessoa infeliz em algum aspecto, Deus ainda não ocupa o primeiro lugar da sua vida. Porque quem se torna nova criatura em Cristo Jesus possui uma alegria que é inexplicável ao entendimento humano. Um servo verdadeiro de Cristo, apesar dos seus problemas e tribulações, independente de qualquer circunstância, está em paz e alegre, pois sabe que tudo está no controle de Pai. Precisamos ter seriedade e responsabilidade em nossos relacionamentos com Deus. Quando perseveramos nessa caminhada, começamos a caminhar de acordo com a vontade dele e sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Existe um poder e autoridade à nossa disposição que somente poderá se manifestar através do tempo de relacionamento e intimidade com Deus. O maior exemplo de intimidade com o Pai foi Jesus Cristo. Se você ler e meditar na palavra, poderá observar que Jesus não tinha problema nenhum com o inimigo. Onde ele chegava, o inimigo saía. Você pode dizer: mas ele era o Filho de Deus? Jesus foi humano em tudo, menos no pecado. Na verdade, ele tinha poder e autoridade sobre o inimigo.
Nós temos mesmo poder e autoridade no nome de Jesus. Temos a mente de Cristo, porém precisamos assumir essa autoridade. Jesus passava muito tempo com o Pai em comunhão, em oração e relacionando-se com Ele. Para conhecer Deus e amá-lo em espírito e verdade, precisamos conhecê-lo, e para isso não existe uma receita mágica. Isso somente será efetivo com muita oração, leitura, meditação e estudo das Escrituras, irmãos. A palavra de Deus precisa estar enraizada em seu coração. Basta que você dê o primeiro passo em sua direção, que Deus te dará capacidade, força, graça e sabedoria para caminhar de fé em fé, um dia de cada vez. Cabe a você o esforço e a perseverança de prosseguir e nunca desistir. Renuncie o mundo, abandone o pecado, faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Garanto a você, irmãos, que jamais irá se arrepender e viverá uma vida que você jamais ousaria sonhar um dia. Em Efésios 6:10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Como poderemos ouvir a voz do nosso pastor? Lendo, meditando a sua palavra e orando continuamente. Fazendo isso, ouviremos a sua voz e nos aproximaremos cada dia mais da sua presença. Abra seu coração ao Senhor, irmãos, e deixe-o trabalhar em todas as áreas de sua vida. Ele quer participar de tudo, de todas as suas decisões e colocar você no rumo do seu plano perfeito. Quando Deus conduzir os seus passos verdadeiramente, você emitirá luz através do seu semblante, paz na sua presença e renovará outras pessoas com seu sorriso, sem precisar falar nenhuma palavra. Para isso, você precisa ser uma pessoa íntima de Deus. Íntimo significa envolvido, consciente de cada detalhe. Intimidade significa amar sem reservas, estar junto em todos os momentos, estar perto, compartilhar as coisas juntos, amizade, união. É você que determina o nível de intimidade com Deus. Quanto mais perto, maior a intimidade. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais gratificante a sua vida será. Para isso, você precisará investir o seu melhor tempo na presença dele e buscá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Se você colocar Deus em primeiro lugar no seu tempo, tudo dará certo na sua vida e o Senhor lutará as suas batalhas. O que mais acontece no meio cristão é a busca de Deus pelo que ele pode oferecer. É uma busca incessante das bênçãos do Senhor e não do Senhor das bênçãos. Buscamos muito a Deus para pedir o que precisamos e não pelo que Ele é. Precisamos buscar a face de Deus e não as suas mãos. Se buscarmos a face dele, suas mãos, consequentemente, sempre estarão abertas. No Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, e o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Olha essa passagem. Uma coisa, apenas uma, mais nada. Viver na casa do Senhor, permanecer na sua presença, estar com Ele o tempo todo. Se buscarmos uma relação superficial com o Senhor, os resultados serão superficiais. Se buscarmos uma relação profunda com o Senhor, os resultados serão profundos. Simples assim, meus irmãos. Simples assim.
Para uma relação profunda com Deus, precisamos ir além do que pensamos e sentimos. O salmista diz que a única coisa que ele precisa é habitar na casa do Senhor e contemplar sua bondade. Isso quer dizer que Deus é vital para a sua vida e que não poderia viver sem Ele. Deus precisa se transformar na sua vida, na sua vida de necessidade. E como se você tivesse ligado a uma fonte de energia. Se desligar, você morre. Estar na presença de Deus precisa se transformar no seu principal hábito, para que Ele verdadeiramente esteja em primeiro lugar na sua vida. Em Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Por muitas vezes, ao invés de buscarmos o reino em primeiro lugar, buscamos os benefícios do reino. E simplesmente é impossível obter os benefícios do reino se não temos o reino. Buscamos a Deus primeiramente e, consequentemente, as coisas nos procuram. É bem assim que acontece. No livro de Salmos 37:4 diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. No Salmos 91:1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Habitar é morar, residir, ficar, permanecer, é estar presente. Em Salmos 31:20 diz assim: no abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Essas são algumas dentre diversas passagens que nos mostram o quanto é maravilhoso viver em comunhão e intimidade com Deus. Quando encontramos abrigo nele, nada neste mundo poderá nos atingir. Nada de mal terá um real efeito sobre a nossa vida. Meu deserto é real. Encontro com Deus começou no final de julho de 2017. Muitas pessoas me perguntam como é que em tão pouco tempo, ou seja, em pouco mais de 2 anos, Deus transformou minha vida de forma sobrenatural. Confesso que ainda tenho muito a caminhar, mas respondo para essas pessoas que minha vida mudou devido à intimidade que criei com o Senhor. Como eu desenvolvi essa intimidade, você ouviu no transcorrer dessa mensagem. Agora é muito importante. Deus quer relacionar-se intimamente com todos os seus filhos. Porém, quem escolhe o grau de intimidade somos nós, através da nossa busca, da nossa entrega, das nossas renúncias. Deus não tem filhos preferidos. Ele ama a todos por igual. Podemos dar exemplos dos apóstolos. Dos 12, 3 eram mais íntimos de Jesus: Pedro, João e Tiago. E dos 3, João era o mais íntimo de Jesus. Por quê? Porque João se aproximou mais de Jesus, relacionou-se mais com Jesus. Outro exemplo encontramos em Lucas 10:38, que diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentadas aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Todos já escutaram essa passagem? E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te comportas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe: Diz que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com o que não deveria. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Escolha você também. Marta estava preocupada com muitas coisas e Maria escolheu a única coisa que importava. Há tempo para o trabalho, há tempo para adorar. Porém, precisamos estipular prioridades e equilíbrio e nunca se esquecer que o tempo para Deus é primordial para a nossa sobrevivência.
Quanto mais perto você chegar de Deus, mais intimidade criará e mais gratificante será a sua vida. Vamos orar, irmãos? Senhor amado e misericordioso, nós colocamos em Sua santa presença nesse momento. Peço a Ti, Pai, que através dessa mensagem, meus irmãos e irmãs criem consciência que para uma real mudança em vida precisamos ter uma intimidade contigo, Pai. Na minha vida foi assim. Quanto mais me aproximei de Ti, mais graças recebi, mais minha vida foi transformada. Que eles usem essas chaves para ter um relacionamento contigo, Pai. A verdade e o tempo. Que hoje seja um divisor de águas na vida de cada um deles. A sua vontade prevaleça. Toque, Senhor, no corações deles. Transforme a vida dos meus irmãos. Que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. E que o seu nome seja glorificado. Assim nós oramos, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém e amém. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Irmãos, se inscreva em nosso canal, compartilhe essa oração, essa mensagem. Talvez tenha um irmão, uma irmã precisando agora, nesse exato momento, de uma palavra, de um conforto, de saber como ter uma intimidade com Deus. Ative o sininho para que toda vez que postarmos um vídeo você seja notificado. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.